Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo trabalhando incansavelmente, continuam presas em uma vida de escassez? Por que o dinheiro escorre entre seus dedos como água, enquanto outros, com menos esforço, desfrutam de abundância constante? A resposta, meu querido irmão, minha querida irmã, não está nas horas de trabalho ou no seu empenho, está em um mistério espiritual que foi guardado por séculos. Hoje, revelarei a você um segredo que o abençoado Padre Pio, aquele que carregou em seu corpo as santas chagas de Cristo, compartilhou apenas com seus discípulos mais próximos, um conhecimento que tem sido deliberadamente escondido daqueles que mais precisam, porque os poderosos temem o dia em que os humildes possam se libertar das correntes da pobreza. Em uma pequena vila italiana, uma família que vivia na mais profunda miséria há 3 gerações, de repente, em apenas 27 dias, viu sua sorte mudar completamente. Dívidas pagas, oportunidades surgindo, doenças curadas. Tudo isso após o patriarca da família receber a visita de Padre Pio em um sonho revelador. O santo homem mostrou a ele um simples ritual com uma folha que você provavelmente tem em sua cozinha neste exato momento. Uma senhora de 67 anos em Minas Gerais, após anos dependendo da ajuda de seus filhos para sobreviver, implementou este mesmo ritual. Na mesma semana, recebeu uma herança inesperada de um parente distante que nem sequer conhecia. Coincidência? Os céticos diriam que sim. Mas, e quando o mesmo padrão se repete centenas, milhares de vezes? O que estou prestes a revelar a você não é magia, não é superstição. É um canal de bênçãos que foi esquecido em nossa era moderna de descrença. Os santos, em sua infinita sabedoria, sempre souberam que a natureza contém em si os códigos divinos para nossa libertação. E nenhum homem de Deus compreendeu isso melhor que o humilde frade capuchinho, que através de seu sofrimento abriu portas espirituais para beneficiar aqueles que sofrem. Antes de continuar, devo alertá-lo. O que compartilharei nos próximos minutos tem o poder de transformar sua vida material para sempre. Mas apenas se você estiver verdadeiramente pronto para receber esta bênção com um coração aberto e fé sincera. Se você veio aqui por mera curiosidade ou descrença, talvez seja melhor parar agora, pois revelações divinas não são para aqueles que zombam do sagrado. Permaneça até o final, e você descobrirá não apenas como colocar esta folha sagrada no local correto, mas também as palavras exatas que Padre Pio ensinou para ativar seu poder divino e transformar sua realidade financeira para sempre. A história que estou prestes a compartilhar com você remonta a um período sombrio da vida de Padre Pio. Era 1918, e a Itália enfrentava não apenas os horrores da Primeira Guerra Mundial, mas também a devastadora gripe espanhola que ceifava vidas indiscriminadamente. Em sua pequena comunidade em San Giovanni Rotondo, as famílias não apenas adoeciam, elas também passavam fome. Padre Pio, já então conhecido por carregar os estigmas de Cristo, sofria duplamente, em seu próprio corpo e ao ver o sofrimento de seu rebanho. Foi neste momento de profunda angústia que, durante uma noite de oração intensa, ele recebeu uma visão. São Francisco de Assis, aquele que renunciou às riquezas terrenas por amor a Deus, apareceu-lhe e revelou um segredo ancestral, um conhecimento que remontava aos primeiros cristãos, que por sua vez o haviam recebido dos sábios do Oriente. Este conhecimento tinha a ver com o louro, uma simples folha que desde os tempos antigos carrega simbolismos poderosos. Você sabia que os romanos coroavam seus vitoriosos com coroas de louro? Que os gregos consideravam esta planta sagrada, associada a Apolo, deus da luz e da prosperidade? O que poucos sabem é que os primeiros cristãos, em segredo, adotaram este símbolo e o consagraram ao verdadeiro Deus, transformando-o em um canal de bênçãos materiais. Padre Pio entendeu que este conhecimento não era pagão. Era uma sabedoria universal que Deus havia plantado na criação desde o início dos tempos. A folha de louro, com seu aroma distinto e propriedades purificadoras, não era apenas uma erva culinária. Era um símbolo vivo do cuidado providencial divino. Na manhã seguinte à sua visão,
Padre Pio chamou uma viúva que havia perdido o marido na guerra e cujos filhos passavam fome. Discretamente, entregou-lhe 3 folhas de louro e instruções precisas sobre como usá-las. 7 dias depois, esta mesma mulher, que não tinha nem o que comer, recebeu uma carta informando que seu falecido marido havia deixado um seguro de vida do qual ela não tinha conhecimento. O valor era suficiente não apenas para alimentar seus filhos, mas para comprar uma pequena propriedade que garantiria seu sustento. Este foi apenas o início. Nos meses seguintes, Padre Pio compartilhou este ritual com outras famílias necessitadas, sempre em segredo, sempre com discrição. E os resultados eram consistentes, de maneiras diferentes, mas sempre significativas. A escassez dava lugar à providência. Uma dívida inesperadamente perdoada aqui. Uma oportunidade de trabalho surgindo ali, uma herança esquecida sendo descoberta acolá. É importante entender que Padre Pio nunca considerou isto como uma fórmula mágica ou um truque de prosperidade. Para ele, tratava-se de um canal de graça, uma forma de materializar a promessa divina de que, a quem busca primeiro o reino de Deus, tudo o mais será acrescentado. O ritual da folha de louro era um ato de fé, não uma superstição. Os anos passaram, e Padre Pio raramente falava abertamente sobre este ritual. Por quê? Porque ele temia que, se popularizado, poderia ser deturpado, comercializado ou, pior ainda, praticado sem a fé necessária. Ele sabia que sem fé sincera, sem um coração aberto à providência divina, a folha de louro seria apenas uma folha, apenas em seus últimos anos de vida, sentindo que seu tempo na terra estava se esgotando. Padre Pio começou a compartilhar este conhecimento mais abertamente com alguns de seus filhos espirituais. Entre eles estava Maria Pompílio, uma freira que documentou muitos dos ensinamentos menos conhecidos do santo. Foi através de seus diários, descobertos apenas em 2008 no Vaticano, que este conhecimento específico chegou até nós. Mas o que torna este ritual tão especial? Porque uma simples folha de louro teria o poder de transformar nossas circunstâncias materiais? A resposta está em um princípio espiritual profundo. Símbolos físicos podem atuar como pontos de contato entre nossa realidade material e o reino espiritual. Assim como o pão e o vinho na Eucaristia se tornam canais de graça, assim também elementos da natureza, quando usados com fé e propósito divino, podem canalizar bênçãos específicas. O louro, em particular, possui uma vibração energética que, segundo os místicos cristãos, ressoa com a frequência da abundância divina. Seu aroma tem propriedades que purificam ambientes não apenas de impurezas físicas, mas também de bloqueios espirituais que impedem a prosperidade de fluir. Em essência, o louro age como um catalisador. Ele não cria a bênção, mas remove os obstáculos que impedem que ela chegue até você. Estudos contemporâneos de neurociência sugerem algo fascinante. O aroma do louro tem um impacto direto em nosso cérebro, especificamente nas áreas associadas à motivação e tomada de decisão. Será coincidência que uma planta que biologicamente nos ajuda a tomar melhores decisões seja justamente aquela que os santos associavam à prosperidade? Ou seria este mais um exemplo da divina sabedoria presente na criação? Ao longo dos séculos, muitos santos e místicos cristãos compreenderam a conexão entre o mundo natural e o espiritual. Santo Antônio utilizava ervas em suas bênçãos. São João Bosco recomendava elementos da natureza para proteção. Esta não é uma tradição nova ou estranha ao cristianismo. É um conhecimento ancestral que foi gradualmente esquecido em nossa era materialista. E agora, meu irmão, minha irmã, chegou o momento de eu compartilhar com você exatamente como Padre Pio instruiu que este ritual fosse realizado. Não por acaso você está aqui hoje ouvindo estas palavras. A providência divina o trouxe até aqui porque chegou sua hora de libertar-se das correntes da escassez. O ritual que Padre Pio ensinou é, em sua essência, simples, como são todas as coisas verdadeiramente poderosas. A simplicidade é o selo da verdade divina. Você precisará de apenas 3 elementos: uma folha de louro de boa qualidade, uma pequena vela branca
E o mais importante, sua fé sincera. Primeiro, você deve obter uma folha de louro. Se possível, use uma folha fresca, ainda na planta. Se isso não for possível, uma folha seca de boa qualidade, daquelas que você usa na cozinha, também servirá. O importante é que seja uma folha inteira, não quebrada ou danificada, simbolizando a integridade da bênção que você deseja receber. O local onde você colocará esta folha é crucial. Segundo as instruções de Padre Pio, ela deve ser posicionada na principal entrada de recursos em sua vida. Para a maioria das pessoas, isso significa sua carteira ou bolsa, o local onde você guarda seu dinheiro. Outros podem escolher colocá-la na gaveta, onde guardam documentos financeiros importantes, ou mesmo no local de trabalho, discretamente posicionada, onde você recebe seu pagamento ou onde suas operações financeiras são realizadas. Mas antes de posicionar a folha, é necessário consagrá-la. Este é o passo que a maioria das pessoas desconhece e é precisamente o que faz toda a diferença. Em uma noite de quinta-feira, dia tradicionalmente associado à abundância na tradição cristã, acenda uma pequena vela branca. Segure a folha de louro entre suas mãos, elevando-a ligeiramente, e recite esta oração que Padre Pio ensinou. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em vossa infinita bondade criastes todas as plantas e ervas para nosso benefício, abençoai esta folha de louro. Assim como ela permanece verde mesmo nas estações mais áridas, permiti que minha vida financeira floresça mesmo em tempos difíceis. Assim como seu aroma purifica o ambiente, purificai minha casa e meu trabalho de toda escassez e bloqueio. Padre Pio, servo fiel que conheceu tanto a pobreza quanto a providência divina, intercedei por mim para que, através deste simples símbolo de fé, eu possa experimentar a abundância que Deus deseja para todos os seus filhos. Não peço riquezas para satisfazer vaidades, mas recursos suficientes para viver com dignidade e poder ajudar aqueles que sofrem, como vós sempre fizestes. Amém. Após recitar esta oração 3 vezes, aproxime a folha da chama da vela, sem queimá-la, apenas permitindo que ela absorva o calor e a luz. Este gesto simbólico representa a luz divina impregnando este elemento natural, potencializando suas propriedades espirituais. Em seguida, coloque a folha no local escolhido. Ela deve permanecer ali por exatamente 27 dias, número que, segundo Padre Pio, representa a plenitude da manifestação divina. 3:9, ambos números de completude na tradição cristã. Durante estes 27 dias, há 3 atitudes essenciais que você deve manter. Primeiro, gratidão diária. Cada manhã, ao acordar, agradeça como se a prosperidade já fosse uma realidade em sua vida. A gratidão antecipada é uma das expressões mais poderosas de fé. Segundo, vigilância sobre seus pensamentos. Evite palavras e pensamentos de escassez. Não se lamente pela falta, não critique o dinheiro, não inveje a prosperidade alheia. Lembre-se das palavras de Cristo. Seja feito conforme a tua fé. Seus pensamentos moldam sua realidade material mais do que você imagina. Terceiro, generosidade proporcional. Mesmo que você tenha pouco, compartilhe algo. Pode ser uma moeda para um necessitado, um pão para um faminto, ou simplesmente seu tempo e atenção para alguém solitário. A lei espiritual é clara. A generosidade abre canais para que mais abundância flua para sua vida. Ao final dos 27 dias, você deverá remover a folha de louro e, idealmente, plantá-la em solo fértil se ainda estiver fresca, ou queimá-la se estiver seca, retornando-a à natureza com gratidão. Este ciclo pode ser repetido sempre que necessário, mas Padre Pio aconselhava a não fazê-lo por ganância, apenas quando houvesse genuína necessidade. Agora, deixe-me contar o que aconteceu com Antônio, um homem de 58 anos do interior de Pernambuco, trabalhador da construção civil. Antônio sofreu um acidente que o deixou impossibilitado de trabalhar por meses. As contas se acumulavam e a fome já batia à sua porta. Foi quando sua irmã, que havia aprendido este ritual, compartilhou-o com ele. Inicialmente cético, Antônio decidiu tentar. Afinal, o que tinha a perder? No 13º dia,
Exatamente na metade do período recomendado, ele recebeu uma ligação inesperada. Um antigo patrão, para quem havia trabalhado 15 anos antes, estava procurando-o. Este homem havia prosperado enormemente e agora, lembrando-se da honestidade e competência de Antônio, oferecia-lhe um cargo administrativo em sua empresa, um trabalho que ele poderia realizar mesmo com suas limitações físicas e com um salário 3 vezes maior do que jamais havia recebido. Coincidência? Talvez, mas quando padrões semelhantes se repetem centenas de vezes, começamos a ver a mão da providência divina em ação. Maria do Carmo, uma viúva de 67 anos de São Paulo, vivia com dificuldades com sua aposentadoria mínima. Após realizar o ritual, recebeu a visita de um sobrinho que não via há anos. Este sobrinho, comovido com a situação da tia, ofereceu-se para pagar suas dívidas e estabeleceu uma ajuda mensal que transformou completamente sua qualidade de vida. Importante entender, o ritual da folha de louro não cria dinheiro do nada. O que ele faz é abrir canais para que a abundância que já está destinada a você, mas que por algum motivo está bloqueada, possa finalmente fluir. Às vezes, isso acontece através de oportunidades inesperadas. Outras vezes, através de pessoas que são movidas a ajudá-lo. Em alguns casos, através de ideias e insights que levam a novos empreendimentos ou soluções criativas. Padre Pio explicava que muitas vezes a pobreza persistente tem raízes espirituais, bloqueios energéticos, padrões mentais negativos ou mesmo a influência de energias contrárias que se alimentam da escassez humana. A folha de louro, quando consagrada com fé, atua como um escudo contra estas influências e como um ímã para as bênçãos que Deus já separou para você. A prosperidade é um direito de nascença de todo filho de Deus, dizia Padre Pio. Não a prosperidade ostentativa ou egoísta, mas aquela que nos permite viver com dignidade e ser canais de bênção para outros. Agora que você conhece este poderoso ritual, é fundamental refletir sobre o que ele realmente significa para a sua vida. Esta não é apenas uma técnica para atrair dinheiro, é um convite para repensar completamente sua relação com a abundância e com o propósito divino para sua vida material. Por que tantas pessoas sinceras e trabalhadoras permanecem presas em ciclos de escassez? Muitas vezes, carregamos bloqueios inconscientes relacionados ao dinheiro. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como "dinheiro é a raiz de todo mal" ou "é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus". Estas interpretações distorcidas das Escrituras criaram em muitos cristãos uma associação negativa com a prosperidade. A verdade é que a Bíblia não condena a riqueza em si, mas o amor ao dinheiro e o uso egoísta dos recursos. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Salomão, todos estes homens de Deus foram abençoados com abundância material. E por quê? Porque entendiam que a prosperidade não era um fim em si mesma, mas um meio para cumprir propósitos maiores. Quando você realiza o ritual da folha de louro com a mentalidade correta, você está essencialmente declarando: estou pronto para ser um canal de bênçãos, estou pronto para receber para poder dar, estou pronto para prosperar para poder servir melhor. Esta mudança de mentalidade por si só já é transformadora. Quando você deixa de ver o dinheiro como algo sujo ou espiritual e passa a vê-lo como uma ferramenta neutra que pode ser usada para o bem, algo profundo muda em sua energia pessoal. Imagine como seria sua vida se a preocupação financeira não consumisse mais seus pensamentos. Imagine poder pagar suas contas com tranquilidade, ter uma reserva para emergências, poder ajudar um familiar necessitado, contribuir com causas que tocam seu coração. Imagine a paz de saber que seus filhos ou netos terão oportunidades que você talvez não tenha tido. Não é esta uma aspiração digna e nobre? Muitas pessoas hesitam em buscar prosperidade porque temem que isso as afaste de Deus. Mas pense, um pai amoroso deseja ver seus filhos em necessidade? Claro que não. Nosso Pai Celestial deseja que tenhamos o suficiente, não para nos tornarmos materialistas,
mas para vivermos sem a angústia constante da escassez. Outra reflexão importante: a pobreza persistente muitas vezes nos torna dependentes de outros, ou mesmo de sistemas que podem nos explorar. A verdadeira liberdade espiritual também inclui certo grau de autonomia material. Não é por acaso que muitos santos, incluindo o próprio Padre Pio, trabalharam para garantir que suas comunidades tivessem meios de subsistência dignos. O ritual da folha de louro, quando praticado com fé sincera, não apenas atrai recursos materiais, ele também purifica sua relação com o dinheiro. Muitas pessoas relatam que, após completar os 27 dias, passam a fazer escolhas financeiras mais sábias, sentem menos ansiedade em relação a recursos e desenvolvem uma generosidade mais espontânea. Um fenômeno interessante que muitos experimentam é o que Padre Pio chamava de multiplicação invisível, quando mesmo sem um aumento objetivo na renda, de alguma forma o dinheiro parece render mais. As necessidades são supridas de maneiras inesperadas e surge uma sensação de suficiência mesmo com os mesmos recursos. Francisco, um professor aposentado de 70 anos do Rio de Janeiro, conta que após realizar o ritual, não ganhou na loteria nem recebeu uma herança, mas começou a encontrar exatamente o que precisava a preços acessíveis, oportunidades de economia surgiam no momento certo e pequenas fontes inesperadas de renda apareciam de forma consistente. É como se uma mão invisível estivesse organizando minha vida financeira, relata ele. Há também os efeitos indiretos. Muitas pessoas notam que, após iniciar o ritual, sentem-se mais dispostas, mais criativas, mais confiantes. Esta renovação interior frequentemente leva a novas ideias, novos projetos, novas conexões, que por sua vez abrem portas para a prosperidade. Marina, uma artesã de 52 anos de Florianópolis, conta que durante os 27 dias do ritual, sentiu-se inspirada a criar um novo tipo de produto, algo que nunca havia pensado antes. Esta criação tornou-se seu item mais vendido, transformando completamente seu pequeno negócio. É fundamental entender: o ritual da folha de louro não é uma varinha mágica que transforma instantaneamente sua realidade material. Ele é um catalisador, um ponto de partida para uma transformação mais profunda em sua relação com a abundância. Por isso mesmo, é importante manter as 3 atitudes que mencionei: gratidão diária, vigilância sobre os pensamentos e generosidade proporcional. Talvez você esteja se perguntando: mas isso não é superstição? Isso é realmente compatível com minha fé? A resposta está na intenção e na compreensão. Se você vê a folha de louro como tendo poder em si mesma, então sim, isso seria superstição. Mas se você a entende como um símbolo, um ponto de contato para a sua fé, então está perfeitamente alinhado com a tradição cristã, que sempre utilizou elementos materiais como expressões visíveis de realidades invisíveis. Pense nos sacramentos, nos óleos santos, na água benta. Todos são elementos materiais que, quando usados com fé e dentro da tradição, tornam-se canais de graça. O ritual da folha de louro opera no mesmo princípio. E lembre-se, Padre Pio, que ensinou este ritual, foi canonizado pela Igreja Católica. Um homem que manifestou os estigmas de Cristo por 50 anos, que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que lia corações e curava doenças incuráveis. Este homem certamente tinha discernimento para distinguir entre verdadeira espiritualidade e superstição vazia. Ao implementar este ritual em sua vida, você está se conectando com uma tradição mística genuína, uma sabedoria que vem sendo transmitida através de gerações de fiéis que entenderam que Deus deseja nos abençoar em todas as dimensões, incluindo a material. A questão agora é: você está pronto para receber esta bênção? Você está disposto a abrir seu coração para uma nova compreensão da providência divina? Você está preparado para se tornar não apenas um receptor, mas também um canal de abundância? Se a resposta for sim, então não demore. A folha de louro espera por você. A providência divina aguarda seu convite. E uma vida de suficiência, dignidade e generosidade está ao seu alcance. Se este conhecimento tocou seu coração,
Não o guarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está passando por dificuldades financeiras. Lembre-se das palavras de Padre Pio. Caridade mais verdadeira é compartilhar conhecimento que liberta. Ao compartilhar, você se torna um instrumento da providência divina na vida de outra pessoa. E para continuar sua jornada espiritual de prosperidade, não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e continue sua jornada.